Amém, meus irmãos. Convido-os agora a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5 desta carta. Na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, irmãos. Nós vamos ler o verso 22, 23 e o 24. Capítulo 5 de Efésios, versos 22, 23 e 24. Aqui o apóstolo Paulo vai dirigir palavras especiais às mulheres da igreja. Orientações apostólicas para que as mulheres vivam de modo correto e que agrada ao Senhor da igreja, a Jesus. Então, Efésios capítulo 5, versos 22 ao 24. Embora as palavras de Paulo aqui sejam, nesses 3 versículos, especialmente dirigidas para ensinar as mulheres, elas também servem para ensinar os homens. Porque o homem, o apóstolo Paulo vai deixar isso claro, é o cabeça da mulher. Ele é o cabeça do seu lar. E talvez, muito mais do que o pastor da igreja, o marido tenha muito mais possibilidades de ensinar sua mulher no seu lar do que o próprio pastor na igreja durante as pregações. Então, os maridos devem também se preparar para ouvir com atenção e entender como deve ser a orientação paulina às mulheres, até mesmo para que eles não ultrapassem o que a Escritura assim diz. E também não fiquem aquém daquilo que a Escritura diz, mas sejam em tudo diante de suas esposas, orientando-as conforme a palavra de Deus, a própria Escritura Sagrada. O texto diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo Jesus. Amém. Bem, irmãos, se as feministas pudessem, elas já teriam arrancado das páginas da Escritura esse texto e outros da Escritura, onde ela traz essa orientação para que as mulheres se submetam ou se sujeitem aos seus próprios maridos. Na verdade, no nosso tempo, a própria ideia de sujeição é uma ideia que beira a ofensa. As pessoas muitas vezes se ofendem porque não querem estar sujeitas a outra, porque imaginam que sujeitar-se seria um tipo de rebaixamento. A pessoa que é sujeita a outra, ela está, de alguma forma, sendo inferiorizada. As pessoas acreditam nisso, pensam que isso é assim. Pensam que a ideia de sujeitar-se é essa, é de você ser inferior ao outro, ou que o outro seja superior a você. Essa é uma ideia completamente fora da Escritura, equivocada, e que tem levado, especialmente, muitas mulheres ao erro. Muitas mulheres têm se voltado contra a palavra de Deus, porque são induzidas a pensar dessa forma. E começam, então, a entrar em choque com a palavra de Deus, especialmente mulheres cristãs. Mulheres que nasceram em lar cristão
ou mulheres que foram, na verdade, tocadas pelo Espírito do Senhor e olharam para Cristo com fé, e quando se deparam com textos como esse, ao mesmo tempo em que suas mentes estão repletas do ensino maligno do movimento feminista, essas mulheres começam a se degladiar contra o ensino sagrado da palavra de Deus. A verdade. Isso aqui não é a palavra de um homem qualquer, é a palavra de um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo. Não é a palavra de uma mulher fora da Escritura ou de um homem fora da Escritura. Isso aqui não é machismo, isso é a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs. É a boca de Deus que fala por intermédio apostólico aqui. Só que essa palavra, ela nunca, ou quase nunca, é recebida assim, autoritativa, como ela é. Ela é recebida como ofensa, como uma palavra machista. Porque a cabeça da grande maioria das mulheres e de muitos homens já está, na verdade, cheia das ideias feministas ou de uma ala política mais esquerdista que apregou a esse tipo de ensinamento. Alguns pastores, de modo completamente absurdo, têm interpretado essas palavras apostólicas como palavras do seu tempo, querendo dizer com isso que são palavras que não servem mais para o nosso tempo. E são palavras que representavam uma época ou uma cultura, uma época patriarcal, eles dizem, uma época machista, uma época ultrapassada. Mas será mesmo? Será que nós temos que olhar para esse texto e entender que as palavras de Paulo devem ser encaixadas dentro de um contexto histórico e cultural apenas? E não como uma palavra autoritativa para todos os tempos e épocas e todas as culturas. Na verdade, os teólogos liberais é que vão defender isso. Eu acho que esse texto, irmãos, ele veio muito a calhar na noite de hoje e nós não combinamos pregar esse texto hoje. Na verdade, nós estamos seguindo uma sequência de exposições, versículo a versículo, do livro de Efésios. E hoje deu para pregarmos aqui nessa passagem, é a passagem da vez. E eu digo que veio muito a calhar, porque agora mesmo, nos últimos dias, uma das igrejas que nós reconhecemos como uma igreja pura, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela acabou de aceitar em uma decisão do Supremo Concílio, onde se reúnem os sínodos do Brasil inteiro, eles acabaram de aceitar que a mulher pregue no púlpito, no culto público a Deus. Um culto como esse, dominical, que estamos aqui realizando ao Senhor. E essa é uma decisão inédita, porque até então a Igreja Presbiteriana do Brasil não permitia que mulheres pregassem. Mas agora, a partir da decisão deste Supremo Concílio, as mulheres estão autorizadas em algumas situações a pregar no culto público ao Senhor. Isso já trouxe um grande problema nesses 2 dias onde se deu essa decisão dentre os membros desta igreja no Brasil inteiro. E o que foi isso? Se não mais uma influência do movimento feminista que sorrateiramente termina por inculcar na mente de pessoas, homens e mulheres, verdades como essa, coisas como essa, melhor dizendo, denigrem o próprio ensino da palavra de Deus. Pois bem, o que o apóstolo Paulo ensina aqui, irmãos, não é nenhum tipo de incapacidade da mulher. Paulo não está dizendo que a mulher deve se submeter ao seu marido
porque ela é menor do que o seu marido ou é menos capaz do que o seu marido. Paulo não está dizendo aqui, em hipótese alguma, que as mulheres são menos capacitadas, no sentido, qualquer sentido, do que os homens. Na verdade, esse é um ensino que não existe na Escritura Sagrada. As mulheres alcançaram o maior nível e grau de liberdade da história da humanidade. Foi Cristo e a igreja cristã, seguindo a mensagem de Jesus Cristo, que deu às mulheres liberdade, que de fato tirou as mulheres de um tipo de prisão de séculos e milênios passados, onde ela não poderia fazer nada. E foi o cristianismo que trouxe esse maior nível ou grau de liberdade para as mulheres. Mas ainda assim, Paulo está falando aqui não desse tipo de diferença essencial entre homens e mulheres, mas de papéis diferentes. Quando Deus cria a mulher, Deus dá um papel para a mulher. Quando Deus cria o homem, Deus dá um papel para o homem. Ao homem, Deus dá o papel de liderar, chefiar. À mulher, Deus dá o papel de submeter-se ao seu líder, ao seu cabeça, ao seu marido. E essa palavra, esse ensino, ele é um ensino ofensivo no nosso século. As mulheres hoje não querem se submeter aos seus maridos. E tem mais um detalhe, irmãos, que esse texto deve nos chamar a atenção. O texto diz: devem se submeter aos homens de uma maneira assim generalizada. O texto diz que a mulher deve se submeter ao seu marido. A minha esposa deve ser submissa a mim, que sou o seu cabeça. Então, não é um termo que coloca as mulheres debaixo de uma submissão generalizada entre todos os homens. O contexto aqui é familiar. É a família. Daqui a pouco o apóstolo Paulo dá instruções para os maridos diante das esposas, depois para os filhos diante de seus pais, depois ele amplia isso para as relações sociais de trabalho, escravos e senhores. Mas o contexto aqui é familiar. Esposa, marido e filhos. Então a mulher deve ser submissa ao seu marido, como diz a palavra de Deus. Vamos então analisar esse texto com mais atenção. O verso 22 está claro a palavra apostólica: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Ora, irmãos, toda família estruturada, onde há o marido, a esposa, filhos, ou ainda a não presença de filhos, mas ainda assim onde há um casamento, onde há o marido e a mulher, essa instrução ela vale para todas as mulheres. Todas as mulheres devem estar sujeitas ao seu próprio marido. Uma mulher não deve tomar a autoridade ou mesmo desafiar a autoridade do seu marido, porque isso é pecado contra Deus. Quando a mulher se levanta contra o seu marido, Deus e a sua autoridade, e a sua palavra, e a sua ordem direta. É uma colocação paulina que não tem nada a ver com a ideia cultural, como as pessoas dizem, porque Paulo vivia num mundo machista. É verdade. Os dias apostólicos, o mundo em que viveu o apóstolo Paulo, o mundo do Antigo Testamento também era um mundo de machismo. Isso é verdade. Mas a instrução divina não está atrelada e nem é por causa da cultura em que o apóstolo Paulo viveu. Em outras passagens, como a carta de Paulo aos Coríntios,
O apóstolo Paulo vai deixar claro que esta sujeição tem princípios teológicos envolvidos. Não é por causa de cultura, é por causa de teologia. O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, ele vai trazer 3 argumentos importantes. Ele diz porque primeiro a mulher sujeitar-se ao seu marido. Ele vai dizer porque primeiro foi formado o homem e depois é que foi formada a mulher. O primeiro princípio é o da prioridade. O homem veio primeiro, diz o apóstolo Paulo. Depois é que veio a mulher. E o que isso tem a ver com a cultura? Em que cultura se diz isso? Isso vem da criação do mundo. Isso vem do primeiro casal que Deus criou. Deus começa com Adão, depois Deus cria Eva. A segunda colocação que o apóstolo Paulo faz para mostrar que a mulher deve submeter-se ao homem, e provando que esse é um argumento teológico e não cultural, é quando o apóstolo Paulo diz, porque a mulher foi formada do homem, e não o homem da mulher. E quando nós vamos para a narrativa de Gênesis, nós aprendemos que o Senhor Deus formou a mulher a partir de uma parte de Adão, da sua costela. Então Paulo diz, a mulher foi feita do homem, e não o homem e mulher. Perceba mais uma vez que isso não tem nada a ver com cultura, isso não tem nada a ver com costumes ou tradições de um povo. Isso tem a ver com a criação. Tem a ver com o que Deus disse em sua palavra, com o que Deus fez no princípio. E finalmente, irmãos, o último argumento, o apóstolo Paulo vai dizer, porque a mulher foi enganada pela serpente. Lá em Gênesis 3, nós temos essa narrativa, onde Eva, desobedecendo a ordem de Deus, se deixa levar pela mentira e pelas palavras sutis de Satanás pela serpente. São os 3 argumentos paulinos para que a mulher sujeite-se ao homem. Primeiro veio o homem, depois a mulher. A mulher foi formada do homem e não o contrário. A mulher foi enganada e não o homem. Então o apóstolo Paulo ele usa para provar o seu ponto, para defender esta posição, argumentos que vêm da teologia, do princípio, da criação e não de cultura. Quando alguém chegar para você, marido, ou para você, esposa, tentando lhe dizer algo diferente, ou tentando passar uma ideia de que essas coisas são assim porque é cultural, rebata isso com a palavra de Deus. Mostre-lhe os argumentos paulinos, apostólicos. É isso que nós temos que fazer quando a verdade de Deus está em jogo através da rebeldia deste mundo. Mostrar que a palavra de Deus está autorizada e que nós cremos nela, e que ela diz que estes motivos são divinos e não culturais, teológicos e não costumes de povos, ou machismo, ou coisa desse tipo. Tudo isso faz parte, queridos irmãos, de um conjunto de argumentos de um povo que não se submete à palavra de Deus. A igreja do Senhor precisa de mulheres obedientes em tudo. Um lar cristão governado pelo homem precisa que haja uma mulher que seja auxiliadora e submissa em tudo ao seu marido. O apóstolo Paulo, então, continua o seu argumento dizendo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Como disse, não é uma sujeição a todos os homens de uma forma generalizada, mas ao seu marido, porque aqui o contexto é familiar. Mas o apóstolo Paulo faz uma comparação bem interessante. Ele diz, como ao Senhor. Ou seja, como deve ser essa sujeição do seu marido. Essa palavrinha como é uma palavra que denota comparação. É como eu dizer, por exemplo, o seguinte. Eu chego para o irmão Levi e digo, irmão Levi, você fez um excelente trabalho ali na casa do vizinho, aquele serviço que você fez lá. Eu quero que você faça na minha casa como você fez lá. Veja que eu estou comparando, igualando. Eu quero igual aquele que você fez.
Ou então, nosso irmão William, que trabalha no banco, ele indica aí uma operação, não é? Um investimento para um cliente, aquele cliente se dá bem nos investimentos, e eu digo: William, eu quero que você faça uma operação para mim como você fez para aquela mulher, igual. Então, essa expressãozinha, essa palavrinha como, ela traz a ideia de comparar. E o que está sendo comparado aqui? O que Paulo está comparando? Ele diz que a submissão da mulher ao seu marido deve ser como ela se submete ao Senhor Jesus Cristo. Perceba, irmãos, que a comparação é com a submissão que você tem a Deus, a Cristo. Como é que você se submete ao Senhor, ao seu Senhor? É o mesmo tipo de submissão que deve ser dada ao seu marido. Claro, fazendo aqui as devidas observações e diferenças entre um ser humano e Deus. Mas é o grau de compromisso, de fidelidade que deve ser aplicado. Submeta-se a um homem como você se submete a Deus, ou seja, o mesmo tipo de submissão entre os homens, deve ser, em termos de fidelidade, de compromisso, deve ser a mesma que você se submete ao seu Senhor. A mesma submissão. É como se você dissesse o seguinte: eu estou submissa ao Senhor Jesus em todas as suas palavras, porque são palavras certas, justas, corretas. Então você diz: eu estou submisso ao meu marido em todos os seus comandos, as suas observações, desde que sejam observações certas, corretas e justas. O governo que Deus deu ao homem sobre a mulher, a autoridade do homem sobre a mulher, deve ser uma autoridade justa. A autoridade que Deus deu à autoridade civil deve ser uma autoridade justa por parte da autoridade civil. Porque quando a autoridade civil não cumpre ou não tem leis que são em conformidade com a palavra de Deus, nós somos ensinados a desobedecer à autoridade civil. Assim, se o seu marido lhe orienta ou lhe fala sobre algo que é contra a verdade de Deus, nisso você não vai se submeter ao seu marido. Quando o texto diz em tudo, é desde que tudo esteja conforme a palavra de Deus. Imagine se o seu marido começa a lhe ordenar coisas absurdas, coisas de fato erradas, pecaminosas. Imagine se seu marido começa a arquitetar um crime e quer que você participe desse crime. Você vai ser submisso ao seu marido nesse ponto? Claro que não! Óbvio que não! Mas em todas as coisas que seu marido fala, onde ele tem sobre si a autoridade da palavra de Deus, e ele fala conforme a autoridade que Deus lhe deu, você deve submeter-se a ele. Em tudo. Como diz Paulo, em tudo. Da mesma forma que você submete ao seu Senhor Jesus, você deve submeter-se ao seu Senhor, o seu marido. O marido é o cabeça. O verso 23, o apóstolo Paulo vai mostrando o porquê desta submissão entre a mulher e o marido, da mulher para com o marido. Ele vai dizer: porque o marido é o cabeça da mulher. E ele compara de novo: assim também Cristo é o cabeça da igreja. Ora, se a igreja do Senhor Jesus tem como cabeça o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso Senhor, nós o obedecemos, nós estamos de fato dispostos a obedecer Jesus Cristo em todas as coisas, não é? Porque Ele é o cabeça da igreja, do irmão, Ele é o cabeça da irmã, Ele é o cabeça dos sexos, Ele é o cabeça do homem e da mulher. Então, em tudo a igreja, homens e mulheres, se submetem ao Senhor Jesus.
E veja que o apóstolo Paulo usa a mesma comparação para dizer, e nessa esfera menor, o homem é o cabeça da mulher. Veja, irmãos. Irmãos, o ensino apostólico, ele bate de frente com as estruturas de pensamento do nosso tempo, do nosso mundo. Não é só no Brasil, não. Não é só o Brasil que ensina que a mulher deve desrespeitar o seu marido, que ela não deve se submeter ao seu marido. Não é só os programas de TV, ou os jornais, ou os sites, ou os filmes do cinema. Na verdade, essa é uma ideia global. Essa é uma ideia que pratica do pecado inerente no homem. E não pensem também que essa é uma ideia que procede só das mulheres. Muitos homens estão advogando esse mesmo pensamento. Essa mesma ideia. Homens que estão morrendo na defesa dessa perversidade que se levanta contra a palavra autoritativa do nosso Deus. Não é coisa só de mulher. Homens estão empunhando espada e lutando a favor disso. Mas as palavras que nós somos chamados a obedecer em qualquer tempo é a palavra de Deus. É essa aqui que nós estamos lendo do apóstolo Paulo aos Efésios. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da sua mulher. E tem mais um detalhe. Embora as mulheres, quando eu digo mulheres, eu digo as mulheres que não aceitam esta submissão, embora elas não aceitem isso, continua sendo essa a verdade. Quando os ateus se levantam contra Deus e dizem que Deus não existe, Ele continua existindo e reinando sobre todas as coisas. Ainda que todos os demônios, irmãos, se levantem contra a verdade da Escritura e deturpem a palavra de Deus, a palavra de Deus continuará sendo a verdade pelos séculos dos séculos. Essas coisas não podem ser mudadas. Os homens podem se levantar contra elas. Os homens podem lutar contra elas, podem levantar campanhas. Essas coisas podem até ganhar mais notoriedade do que a palavra de Deus, mas ainda assim jamais serão a verdade. A verdade é a Escritura. A verdade é a palavra inspirada do nosso Deus. A verdade está aqui no capítulo 5 de Efésios, quanto às mulheres serem submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Submissão não é uma palavra ofensiva, irmãos. Aqui, no contexto bíblico, submissão é uma palavra de proteção e graça. A mulher que é submissa ao seu marido, ela está se colocando debaixo da proteção, dos cuidados, da manutenção do seu marido. Ela está se colocando debaixo da guarda do seu marido. Ela está se colocando na dependência do seu marido. Ela está dando ao seu marido uma grande responsabilidade. Não é nenhum tipo de coisa ruim. Proteção é graça de Deus. Mas hoje as mulheres lutam tanto por uma independência, por afastar-se do homem, por causa de uma ideia podre, uma ideia de separação de classes, uma ideia esquerdista. Irmãos, a esquerda é uma miséria. E as pessoas terminam por abraçar esses pensamentos ideológicos. As pessoas terminam por fazer esse tipo de separação e aplicam isso aos mínimos contextos. E no contexto da mulher, procuram fazer essa separação entre homem e mulher. E aí a mulher começa a se voltar contra o seu marido.
o seu protetor. A esposa, então, quer ter mais autoridade ou a mesma autoridade que o seu marido em seu lar. Os mesmos direitos, elas dizem, quando na verdade elas querem mais. As feministas buscam mais, elas buscam ultrapassar a autoridade do marido, elas buscam ser o cabeça da própria casa e não o marido. Hoje as mulheres não querem mais, algumas, casar, porque entendem que se casar terão um marido e terão provavelmente filhos e terão um lar e não estão dispostas a viver essa vida. Hoje as mulheres não querem ter filhos porque não querem a responsabilidade de ser mãe e de ter que cuidar de uma criança. De onde vêm estas ideias? Por que tantas pessoas hoje, tantas mulheres hoje advogam esses pensamentos, meus queridos irmãos? Porque isso são pensamentos que vêm da ala feminista. Assim como a ideia de não submissão ao marido, ela vem de uma ala feminista. Não é isso que a Escritura ensina às mulheres. Mulheres, amem a palavra de Deus. Jamais Deus colocaria sobre vocês uma carga que viesse a prejudicá-las. Pelo contrário, o Senhor Deus, olhando para cada mulher, deu a ela um marido, para que esse marido cuidasse dela, a protegesse. E o mundo distorce essa ideia. O mundo termina por trocar as verdades de Deus em mentira, como Paulo diz em Romanos capítulo 1. Perceba uma coisa. O argumento de Paulo em Romanos 1 é que a verdade de Deus foi trocada pela mentira. E aí as pessoas começaram a inverter as coisas. Adoraram a criatura em lugar de adorar o Criador. Os homens começaram a manter relações sexuais entre si e não mais com a mulher. E a mulher igualmente, diz o Senhor, começou a manter relação entre si, mulher com mulher, homem com homem, invertendo toda a verdade de Deus. Aqui, a ideia é a mesma. O modelo de Deus, a ordem da criação é esta que Paulo apresenta aqui. O marido é o cabeça da sua esposa, da sua mulher. Mas aí vem todo o movimento feminista e movimentos de esquerda e dizem que não, que isso é ultrapassado, que isso é coisa de um outro tempo, que isso não é justo, isso não traz igualdade entre os gêneros. Toda essa história contrária à palavra do Altíssimo, trocando a verdade de Deus em mentiras. Em mentiras. Portanto, o que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, é uma palavra não para ofender as mulheres, e nem para depreciá-las, e nem uma palavra que as inferiorize em relação aos homens. Palavra de graça, divina. Apostólica, mas divina, porque Paulo está falando da criação. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja, o qual ele é o Salvador. O verso 24, o texto termina dizendo: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido, aos seus maridos. Portanto, em todas as coisas, irmãs, em todas as coisas, estejam sujeitas ao homem que Deus deu a vocês como marido. Não desafiem os vossos maridos. Porque sempre que você se levanta contra o seu marido para desafiá-lo, para ir contra a sua palavra, quando ele está falando de modo correto e honesto, todas as vezes que você faz isso, você se levanta contra a autoridade de Deus.
contra o Senhor, contra a criação e a sua ordem estabelecida, e você peca contra Deus, peca contra o seu marido. Se levantar contra o seu marido é pecado. A Escritura está dizendo. O marido não tem direitos totais sobre a sua esposa. Não é isso também que a Bíblia diz e ensina. Como nós frisamos, há limites nessa sujeição da esposa ao marido, do poder ou do governo, da chefia que o marido tem sobre a sua esposa e sobre a sua família. Não dá para ele amplos poderes, como se a partir de agora ele fosse quase que um legislador ou um Deus para fazer tudo aquilo que lhe vem à cabeça. Não é isso, submissão ao marido. Isso sim é machismo. Isso é um problema, quando o homem pensa assim. Mas dentro dos limites e da sujeição que foi ali imposta pelo próprio Deus, o marido é o cabeça da mulher, é o chefe da sua casa, do seu lar. E a mulher deve essa sujeição total a ele, completa. Não se deixe influenciar por esse mundo. Não se deixe influenciar pela mídia. Porque tudo que procede daí, irmãos, vocês podem ter certeza, vem eivado de mentiras. Vem eivado de ideologias que ferem as Escrituras do Senhor. Fiquem com a palavra. Estejam sujeitas aos seus maridos como a palavra assim diz. Ouçam o Espírito Santo de Deus que inspirou a Escritura. Ouçam o conselho apostólico e fiquem com a palavra de Deus. Rejeitem o mundo. Rejeitem as ideologias políticas. Uma vez, lendo a biografia de Charles Spurgeon, ele disse que na igreja em que ele pastoreava, ele não dizia em quem as pessoas deviam votar, mas ele dizia em quem elas não deviam votar. Por isso, meus irmãos, não votem em partidos de esquerda que trazem essa ideologia, que ensinam esse tipo de movimento. Partidos socialistas, partidos que trazem esse tipo de ideia que fere a palavra de Deus, rejeitem. Rejeitem todo e qualquer candidato a qualquer cargo público. Não é só presidente. Na verdade, especialmente senadores, especialmente deputados federais, que são aqueles que fazem e aprovam as leis. E na esfera municipal, vereadores, na esfera estadual, deputados estaduais. Rejeitem qualquer destes que defende princípios ou ideologias que são contrárias à verdade, que são contrárias ao que a Escritura diz. Rejeitem a esquerda, rejeitem socialismo, rejeitem essas coisas que não são, na verdade, boas, porque vão de encontro à verdade. Ouçam a Escritura e a palavra de Deus e aos vossos maridos. Que o nosso Deus, irmãos, gracioso como é, dê aos maridos sabedoria e às esposas submissão, para que, assim como elas servem ao Senhor Deus, elas também, com a mesma fidelidade, obedeçam aos seus maridos, como convém a mulheres cristãs, piedosas, que estão dispostas a ser crentes segundo as Escrituras e não segundo suas próprias cabeças, que estão dispostas a enfrentar o mundo e as suas amigas, que não são cristãs e que vão falar contra essas coisas, mas estão dispostas a seguir adiante e passando por todas estas coisas firmes na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e que nos chamou para
das trevas para a luz, nos salvando pelo seu sacrifício na cruz. E que enviou junto com o Pai o seu Espírito Santo, e Ele mesmo nos ajude as mulheres a viver nesses tempos difíceis, em conformidade com a sua palavra. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.